Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que você vai estar escutando este podcast e você vai estar nos vendo. Bem-vindo ao Podeng Aceia, segunda temporada. É o seu podcast voltado para engenharia, arquitetura e todas as pessoas que têm muita curiosidade sobre o assunto. E nós estamos nessa segunda temporada falando sobre cidades inteligentes. E para falar hoje um assunto muito legal, e eu acredito que muita gente ainda não sabe sobre isso, tá? A gente vai falar sobre BIM, que na verdade BIM significa Building Information Modeling. Falei certo? Certinho. E para falar sobre o assunto, está aqui comigo o Cauê Carneiro Santiago, que ele está fazendo doutorado lá na Unicamp. Eu perguntei para ele, falei assim, você é filho da Unicamp? Porque ele tem mestrado, doutorado na Unicamp? Não, mas a graduação dele é aqui em Poços de Caldas. E ele é especialista no assunto e vem cá conversar um pouquinho com a gente. Cauê, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite. E eu já começo assim, porque eu sei que o tal do BIM não é um software, é uma metodologia, é isso? Exatamente. Então conta pra gente. No passado, no Brasil, assim, num passado não tão distante, né? Foi feita uma associação direta do BIM com software, com programa, né? Muito em função do Revit, que é um programa que a gente usa... Que é tipo um AutoCAD. Sim, a gente pode se dizer, né? Podemos dizer que sim, mas na verdade não é. Um outro programa da mesma vamos dizer assim, fornecedora, né? A programadora, desenvolvedora, que é a Autodesk, ela faz o AutoCAD, e ela faz o Revit, assim como ela faz diversos outros produtos, né? Para o setor AEC, que a gente fala, né? Que é arquitetura, engenharia, construção, né? É especializada nisso. E ela ainda faz o AutoCAD, né? E ela faz o Revit, mas ela não deixou de fazer o AutoCAD porque o BIM, né, tá se tornando no Brasil meio que uma trend, assim, digamos assim, né? Fora daqui ele é bem mais, vamos dizer assim, difundido. No Brasil está se difundindo cada vez mais, mas ainda a gente pode falar que tem muitas pessoas que não sabem fazer essa diferenciação. Então, na realidade, o BIM ele é um conceito muito mais amplo do que simplesmente o que seria o software em si. Então, tem alguns autores que vão falar que o BIM ele é um tripé, né, que nesse tripé existe sim a parte de tecnologia. É o que sustenta o BIM, né? Assim como políticas e processos. Então, e também tem autores que incluem pessoas, que são as pessoas que fazem tudo acontecer, né? Mas é muito importante que seja feita essa desassociação de que BIM é um software, né? Na verdade, BIM é isso que você falou. BIM É uma metodologia. É uma metodologia, um conceito de se fazer a engenharia, a arquitetura dentro do cenário de construção, né, por assim dizer. E hoje o BIM serve para quê? A gente pode imaginar o ciclo de vida de uma obra. Então ele começa desde da conceituação, da concepção, passa por todo o faseamento de projetos, né, projetos arquitetônicos, elétrico, hidráulico, estrutural e por aí vai. Toda a parte de orçamentação, planejamento, né, programação, fabricação, até a própria execução, né, que a gente poderia fechar o ciclo, e depois, claro, teria a parte de demolição, teria uma parte de facelift na edificação, né, retrofit. Então, o BIM ele pode permear todas essas etapas, né, em maior ou menor grau, e pode ou não ser aplicado também, né, também não é uma exigência, mas então, tudo que é referente à construção, em maior ou menor grau, você pode aplicar o BIM como um conceito, né? Então, seja na etapa de desenvolvimento preliminar, a gente pode usar o BIM. Na parte de fabricação, podemos usar o BIM também. Então, assim, basicamente, ele é um conceito que tá dentro ali do universo, do espectro do que seria a construção civil. E também operação, né? Operação e manutenção dessa edificação pós-execução, né? Que você vai precisar operar e fazer a manutenção dessa edificação. Então, você também consegue aplicar o BIM nesse cenário. Eu estava lendo uma reportagem, eles chamavam o BIM como um cérebro digital. Não sei, assim, exatamente. O pessoal acaba criando alguns conceitos, algumas palavras, né, para isso.
a gente poderia usar uma palavra mais assertiva, talvez, seria gêmeo digital dele, porque você vai criar, e o interessante seria se todas tivessem, né, todas as edificações tivessem, o que a gente chamaria de gêmeo digital, que seria você modelar a edificação idêntica ao que ela vai ser construída, né? E aí, claro, o gêmeo digital ele tem uma questão ali atrelado por exemplo, você vai colocar alguns sensores na edificação que vão medir determinada coisa, tipo temperatura, por exemplo, para ligar o ar-condicionado e vai Uma automação. isso, e vai retroalimentar esse modelo, por isso o gêmeo digital ele não é desassociado da obra do projeto construído, né? E aí, com esses parâmetros, você consegue fazer estudos de eficiência energética, por exemplo, entendeu? E otimizando a sua edificação, ela já em uso, por assim dizer. É claro que quando a gente traz para o cenário brasileiro, isso é um pouquinho... Isso é menos difundido ainda, entende? Do que o BIM para projetos, que é o que é mais difundido. Então, o BIM, ele vai criar e gerenciar todo aquele projeto, desde o começo, desde a concepção dele. Exatamente, se você... E ele pegaria, por exemplo, tudo, vamos supor, vou construir uma casa. Uhum. Aí eu preciso de parte elétrica, hidráulica, pedreiro, sei lá, tudo. O BIM, ele traria esse gerenciamento e todos esses dados para a sua obra. Exatamente. Você pode aplicar o BIM em todas as etapas. Por exemplo, você citou a execução, pedreiro. A execução no Brasil, ela ainda é um desafio. Ela ainda é um paradigma a ser quebrado, vencido. É uma mão de obra que, em sua maioria, ela ainda carece um pouco de um conhecimento mais técnico aprofundado. De qualificação. De qualificação. Então, ela acaba se tornando um pouquinho, vamos dizer assim, mais difícil de se aplicar. Mas no cenário ideal, você pode aplicar o BIM em todas as etapas, né, que você precisa para construir sua casa. Claro, cada caso vai ser um caso diferente. Isso não muda do projeto normal para o projeto, que a gente poderia falar que é o projeto em CAD, né? Isso não muda do projeto em CAD para o projeto em BIM. Mas então o que diferencia um do outro? O CAD, na verdade, ele é a sigla, né, CAD, né, Computer Aided Design, ou seja, design ou desenho assistido pelo computador. Então nada mais é do que você fazer o que você fazia em pranchetas, o que antigamente, né, meu pai, por exemplo, topógrafo, nos primórdios, ele e meu avô faziam as coisas, faziam as plantas topográficas, os levantamentos planialtimétricos deles e faziam os desenhos à mão. E aí, né, com o advento, vamos falar assim, do CAD, eles começaram a transpor o que eles faziam manualmente para o computador. Mas ainda assim, era só um desenho, né? E quando a gente vem para o BIM, na verdade a gente... BIM, né, como você mencionou no começo, né, Building Information Modeling, né, ou seja, modelagem de informação da construção. Eu estou modelando, mas para além do 3D, porque, por exemplo, existem vários programas como SketchUp, que eles modelam, mas não são BIM. O próprio AutoCAD tem um modelador dentro dele, tridimensional, que não é BIM. Eu estou modelando informação. Então, dentro de cada parede que eu modelo, eu consigo imputar várias informações que podem ser usadas para fazer, por exemplo, um levantamento de orçamento, entendeu? Posso compor um cronograma com essa informação. Então, diferente do CAD, que eu teria que, as outras etapas ainda assim, ter que fazer muito manual, dependendo de como eu faço a gestão do meu modelo inicialmente, eu consigo pegar essas informações que estão dentro de um programa específico, jogar para outro programa que seria representante de uma outra etapa no ciclo de vida da construção, e esse outro programa, ele consegue extrair os dados que eu modelei nesse programa de forma automática. Então ele consegue, por exemplo, quantos metros quadrados de alvenaria tem, quantos metros cúbicos de concreto eu vou utilizar, e ele já consegue montar, vamos dizer assim, uma planilha orçamentária de forma, grosso modo, automática. Ele traria essa gestão de dados da obra. Dos projetos Todos. Pode ser transposto ou não para a obra. Por exemplo, a gente trabalha, eu tenho um escritório e a gente faz os projetos em BIM. Mas isso não significa necessariamente que a pessoa que vai fazer a gestão de obras, ou seja, que vai fazer a execução da obra, vai usar o BIM. Não necessariamente. O ideal seria.
Mas é que se você for, é o que eu tô pensando, por exemplo, numa construção de uma casa, mas porque uma casa é um ambiente muito mais controlado, Com certeza. né, do que você fazer uma grande obra. Eu vou fazer uma obra pública, um ponte, estádio, uma sim, ponte, exato. sei lá, que você tem uma quantidade de uso de material maior e que certeza. você tem, por exemplo, um trânsito maior de pessoas. Então, é porque como eu não sou da área, eu penso na construção da casa. Claro. E Mas é- é um bom exemplo também para a gente. Porque pensa só, eu falo construção de casa é igual colocar aparelho no dentista. Todo mês o dentista fala assim, não, mês que vem a gente vai tirar e ele ainda te enrola mais um ano, entendeu? Então a gente pensa lá, não tem ninguém que fala, o pedreiro fala assim, ó, em abril você muda, você vai mudar só lá em outubro. Aham. Você entendeu? Você fala, ixi, se ele falou abril, bota pra botar 6 meses pra frente, que é quando a gente vai ter essa obra. E eu acredito que ainda no Brasil ainda há um conceito da gente ficar construindo as coisas. Não vou falar que é de qualquer jeito, mas ainda sem muito planejamento. Exatamente. Então, Com certeza. teve uns outros podcasts atrás, eu não lembro qual que foi, que ele falava muito sobre análise do solo. Então, por exemplo, o pessoal Com fala. Ronald, talvez. Não lembro com quem que foi sobre a gente entrou na parte de análise do solo. E aí ele falava assim, ó, se você não analisar o teu solo, tem gente que paga para poder fazer essa análise de solo, né, para você entender onde é que você está construindo tua casa. Sem dúvida. Tem gente que olha e fala assim, o quê? Eu vou gastar, sei lá, R$1.000 a mais para fazer uma análise de solo, não vou fazer. Em grandes construções, isso é óbvio. Agora, o cara que está construindo uma casa, R$1.000 a mais ali, já às vezes faz diferença. Ele acaba não investindo nisso. Exato. E aí você tem um monte de problemas que você passa para casa depois. Eu não tô falando que a casa vai cair, eu tô falando sobre infiltração, sobre um frio que passa do chão para cima, eu tô falando, sabe, assim, várias Exato. coisas que é do planejamento. O BIM, ele entraria bem em cima disso, fala, olha aqui, ó, vamos colocar essa casa inteirinha dentro né, dessa metodologia, para que a gente possa olhar a casa por completo, a execução inteirinha e entender se a tua casa tá no lugar certo. Não sei se isso vai também. Tipo, vai ter sol o ano inteiro. Sim, dá para ser feito isso. Você vai ter que investir em aquecimento no sol, no coisa. Ah, vai, na onde? Não vai. Vai vir som de fora, por exemplo? Não, sim. A gente vai começar, qual que... Aí eu não entendo. Por exemplo, a gente consegue colocar dentro do projeto... trabalhar com materiais diferentes. Ah, vamos colocar aqui um piso com nanotecnologia, aqueles autolimpantes para ver se vai ficar bom ou não dentro dessa obra, o custo dessa obra. Então, o BIM, ele entra em cima de toda essa gestão, não é? Exato. Essa questão do solo que você mencionou é uma economia muito, muito tonta, né, para não usar uma outra palavra, porque o que acontece? Quando você não faz a sondagem do solo, o que o engenheiro vai fazer? Ele vai ou superdimensionar e você vai acabar gastando mais do que você gastaria se tivesse feito a sondagem, que vai ser R$2.000, que fosse 3, 4. Você vai, de concreto e aço que você vai ter, porque como o engenheiro não tem parâmetro, ele vai acabar superdimensionando e vai ficar mais caro. Ou ele pode, no pior dos cenários, subdimensionar. E aí toda aquela economia que você fez, ela vai multiplicar por, sei lá, por 10, 15, 20 em etapa pós-obra. Porque é o que você falou, fissura, trinca, infiltração, e isso tudo é muito mais complexo de ser... Eu acho muito mais caro você consertar um negócio do que você fazer planejamento. Mas é muito mais caro. E aí o BIM ataca justamente aí. Como ele permeia todas as fases do ciclo de vida de uma obra, então a gente tem benefícios em cada uma delas. Quando a gente traz para projetos, que é o que eu trabalho, eu consigo fazer o projeto, receber o projeto arquitetônico modelado, então eu tenho uma modelagem da intenção arquitetônica, e eu, em cima dessa modelagem, eu modelo meu projeto estrutural, meu projeto elétrico, meu projeto hidrossanitário, meu projeto de gás, meu projeto de climatização, tem gente que faz projeto de interiores, luminotécnico, paisagístico, então, ou seja, você compõe tudo aquilo em etapa de projeto.
No meu universo, que é são projetos de engenharia, eu consigo antecipar muita coisa. Então eu consigo ver se tem uma tubulação que está colidindo que está tendo interferência com pilar, com viga, elétrico, hidráulico, de repente uma questão de gás que tá na mesma prumada de um projeto hidrossanitário, que está na mesma prumada de um pilar. E eu consigo antever todas essas questões, deixar o projeto, que é o que a gente chama de clash free, né? Tipo assim, sem colisão. Claro que é impossível, porque existem alguns falsos positivos, mas aí já são colisões esperadas, né? Mas eu consigo deixar ele vamos dizer assim, sem nenhuma colisão, isso em etapa de projeto. E muito mais simples, eu estou modelando o meu projeto, eu estou vendo essas interferências, estou resolvendo esses problemas e vou passar para o cliente um projeto já resolvido. Um projeto Então o BIM, na verdade, ele vem bem dentro do que a gente do tema dos cidades inteligentes, que ele vem justamente para trazer uma economia de gastos. Com certeza. Eu acredito, porque você tem um negócio mais baseado em cima dos dados. Sim. E menos surpresas. Com certeza. Essa é a intenção. E aí, quando eu passo isso para orçamentação, quando eu passo isso para planejamento, né? Para operação de uma edificação, isso tudo também se traduz em economia. Ele vai sempre... tanto é que todas as normativas BIM, todas as decretos que são elaborados, a própria lei da licitação agora fala, preferencialmente vai ser feito em BIM. Por quê? Porque é muito mais fácil de você evitar esses problemas. E a gente sabe que obra pública eu não trabalho diretamente com obra pública, mas a gente tem algumas questões relativas a aditivos, né? Isso aqui a gente não viu em etapa de projeto, então precisa de um aditivo para fazer isso. Com o BIM, isso já se torna um pouco mais complicado de você não antever isso, porque o objetivo dele é esse. O objetivo dele é você antever essas questões em etapa de projeto. Então, digamos assim, a gente faria um planejamento de projetos muito mais denso, né, na etapa que ele deve ser feito. E é o que você falou, no Brasil, pessoal... Eu acho que é para nada, porque o brasileiro, ele não tem mania de planejar as coisas, entendeu? Não planeja. Então, você vê, por exemplo, a gente passa em lugar que tem casa, subiu pela metade. Aí você fala, mas não é possível. Planejei até aqui, depois aí eu não sabia mais, eu não sabia como é que ficaria, você entendeu? Exato. E aí aquele pessoal aqui brasileiro faz muito... condinho, os puxadinhos, e não sabia daqui, aí puxa uma casa terra, aí esquece, fala, vou agora puxar para cima, você entendeu? É verdade. Então não tem, eu acredito isso, e não é só para construção, eu acredito que é muito para todo mundo, e é uma mania de falar, daqui que eu mesma vou construir, aí eu chamo a família, puxo uma laje, você entendeu? Então é falta de planejamento e de entendimento de que as coisas, quando elas são planejadas, além de eu ter menos surpresas, eu tenho uma economia de materiais e eu tenho uma construção que lá na frente